מה טובו אוהליך יעקב משכנו. Shalom Aleichem, este é o programa As Vozes da Techuvá. Meu nome é Moria Fábio Pires. Estamos aqui com o programa número 13 e o nosso tema é Yeshua e os Fariseus, parte 2. Bem, como todos vocês sabem, estamos presentes nas redes sociais, estamos no Facebook com os nossos estudos e no Facebook temos alguns grupos também com os quais nós colaboramos e trabalhamos. Nosso grupo principal é o Comunidades Messiânicas, Kehilot, e o Judaísmo, que antes era Comunidades Messiânicas e a Formação da Igreja. Estamos na fase 2 desse grupo no Facebook. Ele será também, inclusive, divulgado neste programa. Estamos presentes também no YouTube, a plataforma que você está assistindo esse programa. Estamos no Instagram, onde temos algumas reflexões e trazemos também a nossa congregação Derech Zahav aqui em São Paulo, também propagada pelo Instagram, onde muitas pessoas acessam, e tem também, na verdade, a visualização das nossas reflexões, sempre através dessa plataforma. Queremos agradecer a colaboração do nosso amado irmão Francisco Yosef, do nosso irmão também Peterson Herrera, que em outras vezes também nos ajudou e tem colaborado também conosco. E o programa de hoje é um programa já da parte 2, daquilo que nós começamos, daquilo que nós iniciamos. Um programa muitíssimo importante, onde colocamos o legado, estabelecemos o legado de Yeshua HaMashiach dentro de onde ele verdadeiramente pertence, que é o legado do povo de Israel, do povo, mais especificamente da nação, da tribo de Yehudá, conhecido como, na verdade, como o povo judeu. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a origem dos Prushim e trazemos novamente a obra Judaísmo Nazareno. Essa aqui é a edição antiga, nós temos uma edição hoje mais atualizada, do autor Tzadok Ben Deller, que já enviamos um grande abraço a ele. Ele que é, na verdade, o Rosh de uma congregação judaico-nazarena lá na cidade do Rio de Janeiro. Mandamos um abraço também para a comunidade Beit Or Haolam, do Rosh Haziel, que esteve conosco também neste programa. Voltará para novos programas. Um abraço para o Rosh Maurício Ulisses, da congregação Brit Olam de Santa Catarina, que também estabelece a congregação Brit Olam aqui em São Paulo. Um grande abraço para o Rosh Ezra, também de sua congregação judaico-nazarena, mais uma na cidade do Rio de Janeiro, e tantas outras pessoas que têm colaborado. Um grande abraço ao Fábio Yosef Baruch, da Beit Miklat, nosso amado irmão Luiz Felipe, grande pesquisador, e tem colaborado e já colaborou com este programa As Vozes da Techuvá, no programa número 11 e em outros programas anteriores, com as mensagens principalmente sobre Yeshua. Enfim, vamos falar um pouquinho hoje, nessa parte 2, falamos sobre os Prushim, os fariseus. Vamos continuar na origem dos fariseus para destacar Yeshua nas suas palavras alinhadas ao discurso farisaico. Esperamos que vocês gostem desse programa número 13 de As Vozes da Techuvá, e fazemos esse programa com a maior consideração, atenção e carinho a todos vocês. Um abraço também aos que fazem parte dos programas dentro do YouTube, que fazem um trabalho muitíssimo importante. Eu gostaria de destacar o trabalho do nosso querido irmão Diego Rox, que tem sido uma voz, vamos dizer assim, no deserto, e que trabalha e trata das verdades, dos problemas que também nós estamos tendo na sociedade brasileira e no mundo em si, pois cremos verdadeiramente que vivemos no período das dores. Não vamos desistir. O nosso testemunho de vida, a nossa crença, a nossa fé no Eterno, Elohim de Israel e das nações, o nosso testemunho em Mashiach Yeshua como o Messias, que em breve virá, isso jamais será abalado. Respeitamos as demais religiões, as demais doutrinas, mas também queremos ser respeitados. Que o Eterno nos abençoe e que tenham todos um bom programa. Bem, voltamos com o programa As Vozes da Techuvá número 13. Vamos falar sobre a origem dos Prushim, a origem dos fariseus. Vocês vão acompanhar na tela, que será mostrado
como se originou, na verdade, o movimento mais importante que deu toda a compactação, todo o formato para a nação de Israel, que era, na verdade, doutrinariamente e religiosamente, os prushim, os fariseus, e onde o discurso de Yeshua se alinha com essa classe. Bom, na obra Judaísmo Nazareno, no capítulo 5, que nós estávamos lendo e destacamos, na verdade, no programa anterior, nós sabemos que dentro desse capítulo ele está permeado, cheio de grandes informações, raízes farisaicas do judaísmo de Yeshua. Mais uma vez agradecemos ao Tzadok Ben-Deller por nos liberar a fazer a leitura e análise dos pontos que nós vamos trabalhar. Vamos então voltar e retomar os pontos. Apesar de ser controvertida, a exata origem dos prushim, dos fariseus, muitos estudiosos apontam que foram os sucessores do grupo religioso conhecido como Hasedim, isto é, os piedosos, que teve papel importante em apoiar a revolta dos macabeus por volta dos anos 167 a 142 antes da Era Comum, antes de Yeshua. Bem na época, Israel possuía uma geração de ímpios, cujas práticas pagãs se instalaram na Terra Santa. Construiu-se em Jerusalém uma praça de esportes em que homens se exercitavam nus, seguindo os hábitos da cultura grega, e muitos romperam a aliança com o Eterno e passaram a adotar inúmeros costumes pagãos. Em pouco tempo, o helenismo se propagou em Israel e grande parte da população abandonou a Torá do Eterno. Nesse ambiente de promiscuidade espiritual, o rei Seleucida Antíoco Epifânio, ele invade Jerusalém e saqueia o Beit HaMikdash, o templo sagrado, levando consigo os utensílios de ouro e colocando sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação, ou seja, o idólatra altar de Zeus. Foram instalados inúmeros altares pagãos pelas cidades e os israelitas, forçados a renunciar à fé no Eterno. Proibiu-se então a guarda dos Shabbatot, a celebração de festas escriturais, proibiu-se inclusive a circuncisão e a observância dos demais mandamentos da Torá. Aliás, Antíoco proibiu que o povo obedecesse à Torá do Eterno, e quem seguisse o Eterno seria punido com a morte. Bom, todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Voltando com os nossos comentários particulares, nós evidenciamos isso já no Império Romano, posteriormente. Evidenciamos isso na perseguição dos judeus que sofreram durante séculos e séculos. E estamos, hoje, há muito nos parece, entrando numa época de perseguições, onde nós temos estas mesmas perseguições de caráter religioso, de caráter inclusive político e de caráter social. O ódio à Torá do Eterno, o ódio à nação de Israel, o ódio àqueles que servem ao Eterno, sejam eles judeus, em suas demais vertentes, membros da Teshuvá, sejam cristãos, todo aquele que se refere à nação de Israel, que se refere ao Elohim de Israel e ao cumprimento de mandamentos, parece que tem verdadeiramente um caminho marcado, traçado pela reação, pela controvérsia, por parte dos seus perseguidores, pela perseguição e pelo ódio. Voltando, foi nesse teor, dentro da obra de Tzadok Ben-Derer, o Judaísmo Nazareno, foi nesse teor que o rei escreveu que todo o seu reino nomeou comissários para vigiarem o cumprimento de sua vontade pelo povo e coagirem as cidades de Yehudá, uma por uma, a sacrificar. Houve muitos dentro do povo que colaboraram com eles e abandonaram a Torá. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, do ano 145, edificaram a abominação da desolação sobre o altar e construíram altares em todas as cidades circunvizinhas de Yehudá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças, e rasgavam, queimavam todos os livros da Torá que achavam, em toda parte, todo aquele em que o poder do qual se achava um livro da Torá, ou todo aquele que mostrasse o gosto pela Torá, morreria por ordem do rei. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos aos seus pescoços. Massacravam-se também os seus próximos e os que tinham feito a circuncisão.
Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Eu estou lendo trechos da obra Macabim Aleph, isto é, primeira Macabeu, que foi retirada, na verdade, das Escrituras. E 1 Macabeus capítulo 1, versos 41 a 67, eu narrei apenas uma parte, narra toda a situação de ódio que viviam aqueles que sofriam esse ódio por parte de seus perseguidores e muitos até de dentro da própria nação de Israel que perseguiam seus próprios irmãos. Bem, apesar da apostasia de muitos, havia os judeus conhecidos como Hassidim, isto é, piedosos, que permaneceram cumprindo a Torá, ainda que isso lhes custasse a própria vida. Inconformados e irados com a idolatria pagã, os judeus desencadearam a revolta dos Macabim, isto é, dos Macabeus, contra o domínio de Antíoco Epifânio, tendo a revolta o apoio dos Hassidim, que almejavam ver Israel livre da dominação idólatra. O livro de Macabim Aleph, isto é, 1 Macabeus 2,42, diz, abre aspas, então uniu-se a eles o grupo dos Hassidim, homens valorosos de Israel, cada um deles devotado à Torá. Bem, logrou êxito a revolta dos Macabeus, conquistando a independência de Israel pelo período de 142 a 63 antes da Era Comum. Quando foram então os judeus dominados pelos romanos, persistindo tal domínio nos tempos de Yeshua. Bom, voltando aos nossos comentários particulares, sabemos que a influência dos seleucidas ou gregos para o Império Romano foi muito grande. Nas vestimentas, nos trajes, nas armas, inclusive na maneira de pensar. Os romanos adotaram todos os deuses das nações as quais eles conquistavam, isso é sabido por todos. Mas havia uma nação com a qual eles não conseguiam suplantar, que era verdadeiramente a nação de Israel, a qual eles não conseguiam impor os seus deuses. Da mesma maneira, não lograram êxito os seleucidas anteriormente. Mas, junto a isso, havia pessoas que se rendiam a essa influência pagã, tornavam-se helênicos e na época dos romanos tornavam-se também simpatizantes do romanismo, chegando ao ponto de denunciar seus próprios irmãos. Foi nessa época de Roma a qual viveu Yeshua HaMashiach. Bom, voltando à leitura, durante a independência judaica de 142 a 63, antes da Era Comum, isto é, antes de Yeshua, a família dos Macabeus assumiu a dinastia real e sacerdotal, detendo em suas mãos o poder secular e religioso. Alguns problemas ocorreram durante esse período em razão de os Macabeus, família dos Hasmoneus, não serem descendentes de Davi, razão pela qual não poderiam ocupar legitimamente o trono de Israel. Ainda assim, houve um lamentável fracasso moral e político dos reis sacerdotes Hasmoneus, levando muitos a ansiar pela intervenção do Eterno, que estabeleceria o reino prometido ao Mashiach, ao Messias e descendente de Davi. Nesse contexto, objetivando estabelecer ou restabelecer o zelo pela Torá e sua correta interpretação à luz das tradições judaicas, surgiram os prushim, os fariseus. Esses não ansiavam pelo poder político, concentrando suas forças no estudo da Torá e no ensino à população, na vida de tefilot, isso é, na vida de oração, e na espera de Mashiach que inauguraria o reinado de Elohim. Como afirmado, não se sabe exatamente a data do surgimento dos prushim, os fariseus. Contudo, esses são os descendentes religiosos dos Hassidim, dos piedosos, homens extremamente devotados à Torá do Eterno e, consequentemente, ferrenhos opositores a qualquer tipo de desvios. O vocábulo hebraico prushim, ou fariseus, em português provém da raiz parash, que significa separar ou afastar. Ainda assim, os prushim eram aqueles que se separavam do mundanismo e se dedicavam ao estudo da Torá e das tradições israelitas. Em outras palavras, os prushim são separados para servir o Eterno por meio do estudo e da prática do ensino da Torá. Bem, David Stern, o grande estudioso, pesquisador, professor de universidades em Israel, que fez a Bíblia Judaica completa, diz assim, abre aspas, nós vamos fazer a leitura das palavras, de parte das palavras de David Stern. Na época de Yeshua, existiam duas principais opiniões do que era a situação religiosa. Em 586, antes de Yeshua, antes da Era Comum,
A Babilônia conquistou a Judéia e Jerusalém, derrubou o primeiro templo que o rei Salomão tinha construído e deportou as classes governantes para a Babilônia. Com o templo, os sacrifícios e os Kohanim, sacerdotes, não funcionando mais, os judeus no exílio e depois de seu retorno 70 anos depois, buscaram outra forma de se organizar e pela qual pudessem centrar sua vida comunal. Eles a encontraram na Torá, isto é, na lei do Eterno, como pode ser visto num relato sobre a leitura da Torá por Esdras, como narrado no livro de Neemias, capítulo 8. Os antigos estudantes, desenvolvedores e mantenedores da Torá parecem ter sido da casta sacerdotal hereditária. O próprio Esdras era um Kohen, sacerdote, e um sofer, um escriba. Mas depois, na medida em que os Kohanim, sacerdotes, voltaram a se preocupar com o sistema sacrificial como ele se desenvolveu no período do Segundo Templo, um movimento que apoiava a Torá e favorecia sua adaptação às necessidades do povo surgiu e tornou-se um desafio para a autoridade dos sacerdotes. Os Kohanim do primeiro século eram conhecidos como Tzdukim, isto é, saduceus, em homenagem ao Kohen Gadol, isto é, ao sumo sacerdote, apontado como pelo rei Salomão, Tzadok, e seu nome significa justo. Nesse meio, sob a autoridade dos Macabeus no século II, antes da Era Comum, aqueles cuja principal preocupação não eram os sacrifícios, porém a Torá, eram chamados de Hassidim, de piedosos. Os sucessores dos Hassidim eram conhecidos como Prushim, fariseus, que significa separados, porque eles se separavam do modo mundano, para não fazer o mesmo que as pessoas faziam. Esses fariseus, Prushim, não apenas assumiram que o Tanar era a palavra do Eterno para o homem, mas também consideravam que a tradição acumulada ao longo dos séculos pelos sábios e mestres era também a palavra do Eterno, isto é, a Torá oral, de modo que se desenvolveu um sistema de viver que tocava em cada aspecto da vida. Nos dias de Yeshua, os Tzdukim, saduceus, tendiam a ser mais ricos, mais céticos, mais carnais e cooperavam mais com os governantes romanos do que os Prushim. Isso está marcado no comentário judaico do Novo Testamento da editora Atos 2008, nas páginas 43 e 44. Vamos voltar para os nossos comentários particulares. É denotado aqui que os Prushim tinham um temor ao Eterno e um modo de vida separado que não fazia com que eles se contaminassem com os aspectos mundanos. E os Prushim influenciaram inclusive a outros movimentos judaicos, né, como o Rabat, por exemplo, o movimento racídico, o que na verdade traz para nós uma ideia de que o judaísmo não é em si a tradição ortodoxa, não é, dos homens vestidos de preto que são a sua totalidade, mas que aquilo que os Prushim fizeram, as suas intenções influenciaram dezenas e centenas de outras gerações que viriam após. O trabalho dos Prushim dentro da sociedade de Israel é fundamental, foi fundamental e, como eu disse, fez com que dezenas de outras gerações também se inspirassem no zelo e na guarda da Torá, sendo pessoas diferentes. Bem, verdadeiramente Yeshua estava neste meio, Yeshua conviveu neste meio, mas fez as suas devidas correções e ainda assim, apesar das correções, agiu como um homem zeloso da guarda da Torá. Não podemos colocar isso à parte. Portanto, dizer que um fariseu é símbolo negativo, dizer que um fariseu verdadeiramente é algo maligno ou algo do inferno, vamos colocar assim, como muitos colocam, símbolo de hipocrisia, não é verdade. Isso foi retirado, na verdade, de um tema específico da repreensão de Yeshua, onde o movimento do cristianismo resgatou isso como algo negativo, como pejorativo. E que se esquece, na verdade, da origem dos Prushim, da origem dos fariseus. Cremos, aqui dentro do programa das Vozes da Teshuvá, que Yeshua, se não era fariseu, ele era em sua maior parte, o seu discurso, o seu modo de vida, adaptado ao modo farisaico. Bem, vamos fazer... falar um pouquinho, né,
dos Prushim e Yeshua através das suas semelhanças. Ainda na obra de Tzadok Ben Derech, na página 252, nós estamos analisando o discurso de Yeshua com um modo de vida farisaico. Certos pesquisadores apontam um texto em que há indícios e não prova concreta no sentido de que Yeshua era um perush, era um fariseu, consoante a narrativa do Evangelho, isto é, da carta de Yohanan. No capítulo 1, vários Prushim fariseus travam um diálogo com Yohanan Hamatbil, isto é, Yohanan o imersor, João Batista, conhecido no cristianismo como João Batista. E esse afirma que Mashiach estava entre os Prushim, levando alguns estudiosos a crer que Yeshua fosse membro deste grupo. Vamos observar então a passagem que Yohanan fala isso. E os que tinham sido enviados eram Prushim, isto é, fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que realiza a imersão de pessoas? Pois se tu não és o Mashiach, nem Eliarro, nem o profeta. Yohanan respondeu-lhes, dizendo: eu realizo a imersão com água, mas no meio de vocês está um a quem vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Beit Aniá, isto é, Betânia, como muitos conhecem, do outro lado do Yarden, do Rio Jordão, onde Yohanan estava realizando as suas imersões. No dia seguinte, Yohanan viu a Yeshua que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Toda essa narração está marcada em Yohanan, capítulo 1, versos 24 a 30. Vamos notar bem. Yohanan diz que o Mashiach estava, abre aspas, no meio de vocês. No verso 26. Pergunta-se no meio de quem? A resposta situa-se no verso 24. No meio dos Prushim, dos fariseus. Logo, depreende-se com toda certeza que Yeshua vivia no meio dos Prushim, e isso pode levar a 3 interpretações distintas. Voltando para os nossos comentários particulares, queridos. É fato incontestável as palavras de Yohanan o imersor para com aqueles homens. Ele aponta, ele mostra que Yeshua estava no meio deles. E o que é estar no meio deles? É ter a mesma atitude, é ter as mesmas palavras, é ter o mesmo pensamento. Portanto, podemos identificar verdadeiramente que Yeshua tinha um comportamento adaptado aos fariseus, que era o grupo com o qual ele se identificava mais. Portanto, se falarmos que Yeshua era um fariseu, não estamos cometendo nenhum tipo de erro, pois ele se adaptava assim a essa realidade. A obra de Tzadok Ben Derech, nos 3 pontos, diz: número 1, vamos voltar na leitura, Yeshua vivia entre os Prushim, porque Yeshua era um parush, um fariseu. 2, Yeshua não era um parush, mas vivia entre os Prushim porque sentia afinidade com esse grupo do judaísmo. Ou 3, Yeshua não era fariseu, mas convivia com eles, ainda que discordasse das práticas religiosas destes. Podemos também deixar esses 3 pontos, em nossas análises particulares, podemos deixar esses 3 pontos também para a reflexão daqueles que estão vendo o programa. Bem, voltando à leitura, tanto na primeira hipótese quanto na segunda, fica evidente que o judaísmo ensinado por Yeshua possui bases do movimento farisaico. Este é o motivo de alguns especialistas alegarem que Yeshua fosse fariseu, ou pelo menos que compartilhasse de suas doutrinas essenciais. Sobre o texto de Yohanan 1, versos 24 a 30, temos o comentário de um rabino chamado James Trim, que diz assim, abre aspas, Yeshua parece ser referido aqui como um fariseu, da obra Yeshua the Pharisee, publicado pela editora The Worldwide Nazarene Assembly of Elohim. Bom, particularmente, voltando à leitura, achamos impossível rotular com absoluta certeza a facção de Yeshua, tendo em vista que em seus ensinos são, na verdade, uma mescla de farisaísmo e essenismo, além de ingredientes que tornam a doutrina do Mashiach singular, ímpar. Além do mais, se Yeshua fosse realmente fariseu, esse dado seria tão importante que constataria da narrativa dos chamados evangelhos, das cartas, das Beserot, que ficaram silentes quanto ao tema.
Devemos acrescentar que a semihá, isto é, a ordenação rabínica ou autoridade de Yeshua, era desconhecida, como está marcado em Matitiahu, capítulo 21, versos 23 a 27. E o Messias não estudou com os fariseus, como está marcado em Yohanan, capítulo 7, versos 14 e 15. Deixamos as conclusões, voltando aos nossos comentários, deixamos as conclusões para vocês. Yeshua tinha, sim, um discurso fariseu. Podemos considerá-lo como um fariseu, mas não de uma maneira formal. Muitos dizem que Yeshua estudou, sim, numa yeshiva, e se estudou, Baruch Hashem. Significa que ele cumpriu a vontade do Eterno, adaptado à sociedade a qual ele vivia. Bem, isso talvez não saberemos com certeza, mas estamos dando as pistas para que outras pessoas não destituam a figura de Yeshua de seu legado original. O legado de Yeshua não está colado, agregado aos samaritanos. O legado de Yeshua está colado, agregado aos membros da nação de Israel, a tribo de Yehudá, daquilo que nós temos como verdadeiramente como a noção do que era Israel governado naquela época, ainda que estivesse sob a forte influência e a força, a mão forte, a mão poderosa, né, mão de ferro do governo romano. Bem, vamos continuar. Eis o que Yohanan escreveu acerca da origem dos ensinos de Yeshua. Abre aspas. Está marcado em Yohanan capítulo 7, versos 15 e 16. Os moradores de Yehudá ficaram surpresos. Como este homem sabe tanto sem ter estudado? Eles perguntaram, então Yeshua lhes deu uma resposta. Meu ensino não é meu, procede de quem me enviou. Bem, continuando a leitura. Fecha aspas. Assim, apesar da compreensão de Yeshua sobre a Torá ser celestial, até pelo fato de ele ser a Torá viva, é relevante estudar as raízes do judaísmo de Yeshua, objetivando-se melhor a compreensão de suas palavras e do contexto histórico-religioso em que elas foram proferidas. Vejamos algumas semelhanças entre os ensinos de Yeshua e a doutrina dos Prushim. Bom, nós vamos extrair algumas características dos Prushim. Os Prushim são mestres da Torá, isto é, profundos conhecedores de nossas leis. 2. Praticam as cerimônias judaicas, ou seja, seguem as tradições dos seus antepassados. Número 3. Afirmam que Elohim controla o destino. A soberania pertence ao Eterno, e todo o domínio, bendito seja Ele. 4. Pensam que o ser humano possui livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal, isto é, depende de nós fazer o bem ou o mal. 5. Creem na imortalidade da alma. 6. Creem na ressurreição dos mortos, isto é, as almas dos justos passam depois desta vida para um outro corpo. 7. Sustentam que os ímpios serão castigados eternamente, isto é, os maus sofrem tormentos que duram para sempre. E 8, finalmente, os fariseus são sociáveis e vivem em amizade. Todas essas 8 características estão presentes nos ensinamentos de Yeshua, conforme conhecemos e conforme sabemos daquilo que foi, na verdade, a vida de Yeshua. Os Prushim eram mestres da Torá, verdadeiros rabinos, como diz Flávio Josefo em sua obra, já citada no programa anterior, na página 1134. Yeshua também é reconhecido como tal, já que era chamado de Rabi, ou seja, rabino, como vimos em Yohanan, capítulo 1, verso 3, ou Yohanan, capítulo 1, verso 49, Matitiahu, capítulo 26, verso 25, entre outros. Ensinavam os fariseus nas sinagogas, e o mesmo fazia Yeshua. Vamos trabalhar as características singulares e comuns entre eles. Em Matitiahu 4:23 temos: e percorria Yeshua toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Bem, os Prushim guardavam as tradições judaicas que foram transmitidas oralmente por seus antepassados. De acordo com a Mishnah, Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, acompanhada de ensinamentos e interpretações. A Torá foi escrita por Moshe em seus 5 livros, enquanto os ensinamentos e interpretações não foram redigidos, mas transmitidos oralmente a Yehoshua, a Josué, constituindo-se então tradições que foram passadas de geração a geração. É o que nos diz a Mishnah. O Pirkei Avot diz, abre aspas, Moshe recebeu a Torá no Sinai, transmitiu-a a Yehoshua e este aos anciãos, os anciãos aos profetas, os profetas a transmitiram aos homens da grande assembleia, fecha aspas, como está marcado no Pirkei Avot, capítulo 1, verso 1.
Bom, assim os Prushim aceitavam tanto a Torá quanto as tradições e os costumes que foram transmitidos oralmente. Deste modo diverso, os Tzedokim, isto é, saduceus, reconheciam apenas a Torá escrita, descartando as tradições. Como nós podemos saber disso? A obra de Flávio Joséfo diz, a respeito dos comentários particulares, a respeito dos Tzedokim, dos saduceus, que não criam no domínio de todas as coisas por parte do Eterno. Não criam na ressurreição dos mortos. E não criam nas tradições orais. E Yeshua trabalhou também com tradições orais. O que nós devemos destacar é que Yeshua foi completo no seu ministério, nas suas palavras, e Yeshua respeitou as tradições orais, sim. Vamos trabalhar um pouquinho do texto de Joséfo. Abre aspas. Contentar-me-ei agora em dizer que os fariseus que receberam essas constituições pela tradição de seus antepassados, as ensinaram ao povo. Os saduceus, porém, as rejeitaram, porque elas não estão compreendidas entre as leis dadas por Moshe, que esses afirmam serem as únicas que são obrigados a observar. Bem, isso fez surgir entre eles uma grande divergência que deu origem a diversos partidos. As pessoas de classe mais elevada abraçaram a dos saduceus e o povo alinhou-se com os fariseus, como é colocado na obra de Flávio Joséfo, na página 606. Bem, voltando à leitura da obra de Tzadok Ben Derech, Judaísmo Nazareno, temos Yeshua, tal como os fariseus, também observava as tradições, desde que essas fossem compatíveis com as Escrituras. Em Yohanan, capítulo 7, versos 37 até 38, há a narrativa de que no último dia da festa de Sukkot, conhecido como Rosh Rabbah, Yeshua disse, abre aspas, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem deposita confiança em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu interior. Beshem Yeshua HaMashiach. Yeshua se valeu da ocasião em que havia a cerimônia de libação de água do Beit HaMikdash, o templo, conforme a prescrição da lei oral, como está marcado em Sukkot 4:9. Assim o Mashiach disse que o ritual previsto na lei oral era um símbolo profético de si mesmo. Voltando aos nossos comentários particulares. Ora, Yeshua se aproveitou e utilizou um tema da tradição oral. E muitas pessoas dizem que a tradição oral não é válida dentro do judaísmo, e se dizem isso, por consequência, estão invalidando as palavras de Mashiach e Yeshua. Portanto, pessoas que possuem tais afirmações estão agindo de uma maneira extremamente negativa, não conosco, mas agindo de maneira negativa com o próprio Eterno. Porque se negativam as obras de Yeshua por não conhecerem da tradição oral, por não estudarem da tradição oral e por insistência falarem daquilo que não sabem, estão cometendo um erro terrível. Repito, não perante a nós, mas perante ao Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, que colocou em seu Filho, para seu Filho, que observasse e realizasse, inclusive milagres, através de temas da tradição oral. Uma das piores coisas, meus queridos, é uma pessoa falar algo sem ter o conhecimento daquilo que está falando. Portanto, o melhor a se fazer nesse caso é manter-se calado e quieto e aprender com pessoas que, na verdade, conhecem e sabem e têm uma vivência maior dentro do mundo judaico. Eu procuro sempre fazer isso e motivo também aos nossos queridos amados irmãos dos nossos grupos de WhatsApp e também da nossa pequena congregação a fazer isso. Vamos nos colocar na posição de aprendizes, porque aquele que demonstra ser sábio ou conhecedor daquilo que desconhece, na verdade, pode encontrar um grande abismo, um buraco muito grande e nunca mais conseguir voltar. Esse é o programa As Vozes da Teshuvá, número 13. O nosso tema é Yeshua e os Fariseus, parte 2. Estamos trabalhando com a obra de Tzadok Ben Derech, o Judaísmo Nazareno, no capítulo 5, que trata, na verdade, das raízes farisaicas do discurso de Yeshua HaMashiach. Estamos chegando ao final desse programa e no programa 3 vamos trabalhar mais semelhanças da obra de Yeshua
e aquilo que ele falou já com outras obras peculiares do mundo judaico, como o Talmud, por exemplo, e vamos evidenciar que aquilo que Yeshua comentou antes, tempos antes, séculos antes, está presente nas obras dos sábios. Antes disso, eu gostaria só de terminar com mais uma semelhança do legado de Yeshua com o discurso farisaico. Bem, nós temos algumas tradições reconhecidas por Yeshua. Isso está marcado na página 256. Dar o dízimo de ervas, como está marcado em Matitiahu 23:23. Proferir uma brachá, a bênção, em relação aos alimentos, como está marcado em Marcos 6:41 e 8:7. Proferir uma brachá sobre o vinho e cantar o Halel, o louvor, que está extraído dos Salmos. E no Seder de Pesach, a Páscoa, como está marcado em Marcos, capítulo 14, versos 22 a 23 e verso 26. Vale a pena citar a opinião dos especialistas no sentido de que Yeshua cumpriu tanto a Torá escrita quanto as tradições judaicas. Lembrando que esses fatos que eu citei agora não estão na Torá, mas estavam na atitude de Yeshua HaMashiach. Pergunta aos queridos e amados irmãos que estão nos assistindo, sejam rabinos ortodoxos, roshim, sejam pastores, de onde Yeshua reteve essas práticas, se não dos conceitos da tradição oral do povo de Israel, da Torá. Abre aspas. Yeshua cumpriu a Torá e tradições judaicas do período do Segundo Templo. Quem fala isso é Rabino Shemuel Safrai, na obra The Torah Observance of Yeshua. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Yeshua representa o ponto de desenvolvimento contínuo e ininterrupto da Bíblia hebraica, ligado a ela através de um suplemento interpretativo que é característico da grande criação literária dos rabinos, a Torá oral. Como Ezekiel Kaufman o coloca, abre aspas, a atitude de Yeshua para a Torá é a mesma atitude que se encontra entre os mestres da Halahá e da Haggadah, que seguiram a tradição farisaica, fecha aspas. Essas declarações estão na obra Judaism and the Christian Predicament, de B.Z. Boxer, Alfred Knopf, de 1967, páginas 208 e 209. Abre aspas novamente, talvez o mais importante era o seu relacionamento, referindo-se a Yeshua, com a Torá e as tradições, o que alguns o têm descrito como totalmente ortodoxo, fecha aspas. Bem, em relação a Yeshua com as tradições e práticas do seu dia, levou David Flusser a escrever na Enciclopédia Judaica. David Flusser seria aí, na verdade, um dos mais proeminentes autores e professores de judaísmo, de início do cristianismo, de teorias do cristianismo, de história do cristianismo, e seus livros são fartamente encontrados. Os evangelhos fornecem provas suficientes no sentido de que Yeshua não se opôs a qualquer prescrição da Torá, escrita ou lei oral de Moshe. Essa frase de David Flusser está marcada em Jesus Through Jewish Eyes, a Rabbi Examines the Life and the Teachings of Jesus. Em português, Jesus através de olhos judeus. Um rabino examina a vida e os ensinamentos de Yeshua, de Jesus. Esse é um artigo do rabino John Fisher, que é PhD, Palavras de um próprio judeu. Meus queridos, nós ficamos muito felizes em ter passado esse programa para todos. Esse é o programa 2, Yeshua e os fariseus. Faremos um programa 3. Ele virá para finalizarmos o legado de Yeshua com a tradição oral, com a Torá de seu povo. E esperamos que esse programa possa estabelecer e possa retirar dúvidas de muito daquilo que tem se dito nos últimos tempos, de que Yeshua não está conectado com a tradição oral de seu próprio povo. Nós ficamos muito felizes, agradecemos em primeiro lugar a Hashem, ao Eterno, por nos proporcionar este programa de As Vozes da Teshuvá. Meu nome é Moré Fábio Pires, encerramos aqui o programa As Vozes da Teshuvá, parte 2, Yeshua e os fariseus, e voltamos num breve momento, e que o Eterno abençoe a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Ma tovu, ohalecha Yaakov,